Bom dia, queridos amigos de leitura, de estudos, de reflexões. Desejo a todos um dia com muita paz, com muita harmonia e com muita alegria. Um dia em que podemos juntos, mais uma vez, nos unirmos em torno dessas lições trazidas pelo Espírito Emmanuel no livro Fonte Viva e aqui observarmos reflexões que o Espírito nos traz. Aqui a gente pode observar como ele está raciocinando e passando através da psicografia do Chico Xavier. Como ele observa aquela situação, certamente de um comportamento humano que nos interessa muito, porque diz respeito à nossa evolução intelectual e moral. Então, inúmeras vezes ele nos adverte de pequenas pedras no nosso caminho que já temos condições de evitar. Vamos ver como ele raciocina, vamos observar na leitura como o Espírito traz esse seu grande aporte, seu grande conteúdo de uma forma tão singela, para que seja acessível a todos nós. Com a certeza do amparo maior, hoje nós iremos fazer a leitura da mensagem número 108 do Fonte Viva, que tem como título Um pouco de fermento. E ele inicia com uma carta de Paulo, a primeira aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6, em que Paulo diz: Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Faz uma pergunta. Ninguém vive só. Nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Nossos atos possuem linguagem positiva. Nossas palavras atuam à distância. Achamo-nos magneticamente associados uns aos outros. Ações e reações caracterizam-nos a marcha. É preciso saber, portanto, que espécie de força projetamos naqueles que nos cercam. Nossa conduta é um livro aberto. Quantos de nossos gestos insignificantes alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções? Quantas frases aparentemente inexpressivas, arrojadas de nossa boca, estabelecem grandes acontecimentos? Cada dia emitimos sugestões para o bem ou para o mal. Dirigentes arrastam dirigidos, servos inspiram administradores. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Não dispomos de recursos para analisar a extensão de nossa influência, mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial. Acautela-te, pois, com o alimento invisível que fornece as vidas que te rodeiam. Desdobram-se-nos o destino em correntes de fluxo e refluxo. As forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade voltarão ao centro de nossa atividade amanhã. E a gente acha que nós estamos aqui passeando de uma forma muito despreocupada. Primeiramente, vamos lembrar aqui do fermento. Paulo utiliza a questão do fermento. Por que o fermento, né? Porque o fermento é aquela substância, a gente pode falar uma substância quase que invisível, que vai estimular, agitar e provocar outras substâncias. Você bota aquela substância na massa,
Parece uma coisa invisível. Ela vai levedar, ela vai acionar outras substâncias que estão ali. Pô, mas foi só um pinguinho assim, ó, de fermento, ó, que eu botei, a massa ficou imensa. Leveda toda a massa. Está influenciando. E ele diz, né, assim como o fermento estimula e provoca outras substâncias, os nossos pensamentos, comportamentos, nossa fala é um fermento que vai estimular outros. E um fermento espiritual. A nossa mente é a sede da ideia. Começa com uma ideia. Não é aquela luzinha, a gente fala, tive uma ideia. Aquela ideia monta o pensamento, está aqui na mente. E aí esse pensamento vai se desdobrar, a gente vai dando forma, ele vai se materializando de uma certa... vai ganhando ânimo, ou ele não chega a ser materializado aqui, mas aqui, ó, ele está todo formadinho do que eu quero fazer, morro de vergonha de contar, mas ele está aqui, ó. Ele está aqui. Tive uma ideia e estou dando forma a esse pensamento. Podia falar isso, responde isso, e aqui está montando. Com uma matéria invisível, mas é matéria. No mundo, no laboratório espiritual, é uma matéria. Ah, mas eu não vejo. O fermento também, não sei como é que ele funciona ali. Mas que eu sei que ele leveda a massa toda, eu sei que leveda. Isso é verdade. Isso aqui está... e está crescendo dentro de mim. A maioria das vezes eu traduzo isso só naquele pensamento que está vibrando ali para que aquilo seja construído. No plano espiritual, não tem a boca calada. Eu aqui posso não contar para ninguém, estou fazendo cara de gente boa e meu pensamento está lá numa coisa que não é nem legal. Aqui eu posso fazer carinha no mundo material, não posso? Usar o inhos da vida e a mente não está legal. Mas no plano espiritual não tem boquinha fechada não. Eu estou colocando placas e sinalizações daquilo que eu estou formando, daquilo que eu gosto. É um livro aberto. E os espíritos se atraem por afinidade, do eco daquilo ali no outro, no que repercute no outro. Quando a gente vê um filme, alguém fala, ah, eu gostei, ah, eu não gostei. Por quê? Porque eu senti afinidade. O outro não sentiu afinidade com aquela situação. Aquele determinado personagem me representa de alguma maneira. Então eu me associo àquele tipo de pensamento. Me atrai, ele fala de uma coisa que ninguém sabe, mas me atrai aquela ideia. Então o mundo espiritual ele vai ser atraído. E eu, quando chego a falar aquilo, expor aquele pensamento, que na minha cabeça pode ser até de brincadeira, uma ilusão, mas eu exponho. Eu exponho. E não dá na exposição para vir kkk, que a gente bota um tal do kkk na vida. E aí, o outro vai ouvir e vai guardar aquilo ali. Então, esse meu ato, esse meu comportamento, essa minha palavra, ou que se transformou em mim num hábito meu. Nós temos uma série de hábitos, não temos? Hábitos de comportamento, vícios de fala, são hábitos. Começou com uma ideia, hein? Que a gente criou ou captou de alguém. A gente deu forma àquela ideia até ela se transformar, a gente achou aquilo interessante. E aquilo se tornou um hábito. E que nós vamos influenciar, o outro vai se aproximar. É um hábito positivo, é uma fala positiva ou negativa? Ah, mas eu não tenho nada com isso. Não podemos dizer assim? Olha, eu não tenho nada com isso. Isso aqui sou eu que faço, é um hábito meu. Eu estou aqui no meu canto, eu tenho esse hábito. Eu não tenho nada com isso. Não existe eu não tenho nada com isso no mundo. Esse é o problema, não tem. Porque existe uma lei de ação e reação. Quando a gente joga lá uma pedrinha lá no lago, vocês já viram que
Nós temos ideia para onde aquela pedrinha foi? Não, né? A gente não sabe a consequência daquilo ali. A gente só estimulou uma lei que vai ter lá sua consequência, sua dimensão, sua proporção. E a gente começa a perceber que a lei de ação e reação vai nos trazer o tal do retorno de tudo aquilo. A vida é um eco. Você dá e vai responder. Você dá o que você quiser, que você tiver que achar que é de melhor ou de pior, mas com a certeza que você vai responder. Isso aí já não é mais liberdade. O dar é livre. Dá o que você fala. Você é livre para falar. Expõe mesmo o seu pensamento. Ah, mas eu sou livre. Você é livre. Você é livre para falar e vai ter que ser responsável pelo retorno disso pelo outro. E conforme a gente vai se esclarecendo, mais responsáveis nos tornamos. Uns pelos outros. Então é quando ele fala aqui, olha, nossas ideias que se tornam pensamentos, se transformam em atos, né, palavra, e depois em hábitos, vão se tornar o quê? Vocês sabem o que vão se transformar? Num destino. Uma coisa começou numa ideia. Lá na mente. Deu forma ao pensamento. Saiu do pensamento, expressou nas palavras, começou a ter atitudes, a ter um comportamento, e aquilo virou um hábito na pessoa. Aquilo vai se transformar em destino. Nas próximas reencarnações, quando chegar a hora da colheita, você vai falar assim, pô, mas eu não plantei. Plantei sim lá atrás. A colheita é obrigatória. Então, me cabia naquele momento da ideia que me chegou, do pensamento que estavam me colocando, eu mesmo me coloquei, eu tenho discernimento. Isso é bom ou ruim? Quando eu planto o que é bom, eu colho o que é bom. Quando eu planto o que é ruim, eu vou colher o que é ruim. Simples assim, é uma lei. Não me cabe dizer gosto ou não gosto. Lei é lei. E é assim que funciona. Até nós entendermos por quê, quando. Isso ainda não é conversa para a nossa miudeza mental. É uma lei. Ah, mas então seja inteligente. Ah, mas eu não sou bom, mas já é inteligente? Então tenha atenção no que você está plantando. Nós somos responsáveis por tudo que geramos no mundo. Tudo. Cada vez mais responsáveis. Então ele vai falar aqui, nós somos um núcleo de influência para os demais. Quem são os demais? Encarnados e desencarnados. Os desencarnados nos observam. Se aproximam de nós por uma atração, por uma afinidade e comungam com nós alguns gostos, hein? De muitos dos vícios. Ninguém espere estar bebendo sozinho ou usando um fumo sozinho. Não existe isso não. Não tem proteção não. É da lei. É livre. Livre-arbítrio. Proteção de prece na tua casa, né, no teu quarto, na tua casa evangelizada, nos teus atos que estão fora da lei. Olha bem, não estou colocando aqui valores de vontade, eu bebo uma, eu só não tenho nada com isso, vamos deixar isso claro. Não estou aqui, não tenho essa condição moral. Mas o que eu quero dizer é que hábitos, quando se tornam hábitos, nós passamos a alimentar espíritos com o mesmo hábito. Isso não tem como negar. Se tornou um hábito, é um vício. Tanto é que a pessoa é estimulada à utilização. Quem dá aquele estímulo? A espiritualidade. Inferior ainda. Então, não tem como não estar atento a essa situação. Então, nossos atos possuem uma linguagem sim positiva e as nossas palavras atuam à distância. Vivemos num oceano de fluido. Tudo aquilo que pensamos não tem parede, não. Vai buscar pensamentos com afinidade com aquele meu pensamento. Está aqui sendo jogado e atraindo, ó. Está aqui um campo de vibração atraindo espíritos com os meus mesmos desejos, minha forma de pensar.
Estou atraindo constantemente. Eu sou influenciada sim. A influência existe, mas não é irresistível. Já percebemos isso? Não é irresistível. Se eu tiver firmeza, mas muitos desses espíritos encarnados e desencarnados sofrem influência, sem muita resistência. Muitos não são capazes de discernir, ou acham que você é um modelo de vida para eles. Estão ali te observando. Você é responsável? É. Ele fala aqui, achamos magneticamente associado. Então é causa e consequência. Atraímos e somos atraídos por uma espécie de força magnética. A questão é saber a qualidade dessa força. Qual é a qualidade? Ela é neutra. Força é neutra. A qualidade da força somos nós que damos. Uma qualidade positiva ou negativa. Negativa será tudo aquilo que é contrário ao bem. A própria ausência do bem já é negativo. Então nós sabemos discernir sim o que é bom e o que é mal. Então nossa conduta é um livro aberto, né? Os espíritos estão ali colhendo esperança ou desânimo, alegria, tristeza. Muitos dos nossos gestos que achamos que é um gesto insignificante alcança o outro sim, com uma resolução inesperada. Imagina um gesto de desdém. Nós temos noção do que acontece na vida do outro a partir daquilo ali, que estava esperando uma forma positiva. Então nós somos responsáveis sim pelas palavras que falamos ao outro. São palavras de encorajamento? São palavras de esperança? São palavras que vão edificá-lo? São palavras para que ele cresça espiritualmente e tenha mais fortalecimento? Que imagem eu estou utilizando quando eu falo? Quando eu crio uma imagem, eu sou responsável pela imagem. Por isso nós temos que ter aqui muito cuidado. Eu evito sempre algumas imagens de alguns conhecimentos mediúnicos para que o outro não venha, né, transformar uma imagem que é entendida por mim numa imagem complicadíssima para ele. Já compreendemos isso? Eu sei o que aquilo significa, mas o outro não sabe. Ah, é problema dele. Não. Tudo bem que a qualidade é minha, mas muitas vezes eu posso colocar uma situação sem definição, como se fosse 3 pontinhos, cada um resolve como quer. E não é assim não. Quando nós falamos, nós temos que ser positivos. Nós temos que concluir o pensamento. Nós temos que ter certeza que o outro entendeu numa comunicação verbal. Você entendeu o que eu estou falando? Às vezes a gente fala por isso. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu estou conseguindo me expressar? Porque às vezes a gente chama, você está conseguindo me entender, você está falando que o outro não tem condições. Não é? A gente até muda a forma de falar hoje em dia. Eu estou conseguindo me fazer entender? Porque eu posso saber muito. Posso ter um conhecimento maravilhoso, uma cultura incrível, mas não sei me fazer entender. Estou complicando mais a situação do outro. Estou plasmando na ideia dele umas coisas que ele está tendo pavor. Olha só, então, é isso aqui que ele fala. Emitimos sugestões para o bem e o mal. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando, né? Qual é o caminho? Qual é meu objetivo? Qual é a nossa placa? Vocês já viram que existem livros espíritas mesmos, que as pessoas colocam com uma imagem dentro do livro que atrai. Mas atrai pelo medo que causa, pela perturbação ainda. São imagens que muitas das criaturas não têm nem condições de discernir. Mas como aquele autor, autora é conhecido e tem um determinado número de plateia, a pessoa pega aquilo como certo para si, como verdadeiro. Nós vamos ter, né,
A gente tem que ter cuidado com esses profetas, com essas revelações. Muito cuidado. Não estou aqui julgando o trabalho de ninguém. Mas eu costumo dizer, nós temos um material de qualidade nas obras do Chico Xavier, nas obras de Dona Ivone, tantos outros autores que não buscam o espetáculo, buscam o trabalho com Cristo. São simples. Então a gente não pode colocar lá, como se diz, né? Minha mãe dizia, o carro na frente dos bois. As coisas vão por etapa. Por isso falamos, estuda as obras básicas de Kardec primeiro. Primeiro estuda. Tem aquilo bem alinhado dentro da sua mente. Depois você pode se dar o luxo de descobrir outras obras. E tendo o básico, tendo essa constituição, você compara. É possível ou não? Aí você já tem condições. Isso aqui é a base. O restante é que eu vou aproximar. O Evangelho de Jesus é a Constituição Geral. Se Kardec falasse alguma coisa contra o que Jesus falou, não me interessa. Então é Jesus. E Kardec vem relacionando e codificando toda a gama de conhecimento dos espíritos superiores que nos fazem dessa reflexão. Então, sobrevivência da alma, espetáculo mediúnico sem entender o Evangelho do Cristo, acho que não leva a lugar nenhum. Acho eu, uma posição minha. Eu sou aquela criatura que percebo e compreendo a necessidade que eu tenho do Evangelho para crescer. Como eu necessito desse tipo de reflexão. Talvez porque tenha convivido com mediunidade desde muito novo. A mediunidade só chama atenção. É muito importante para os outros trabalhos, mas para o crescimento interior é com Cristo. E a própria mediunidade nos fala, estude, trabalhe, ore. Não é assim? Os bons espíritos vão sempre aconselhar isso. Então não precisamos estar recebendo de escritores, plasmando na nossa mente, situações que mais nos apavoram. Para quê? Para que isso? Por isso ele fala aqui. Vão ser responsáveis? Vão. Inúmeros autores de livros que levaram criaturas à fuga da vida se sentem até hoje responsabilizados, como Tolstói, que a partir disso trabalha com Dona Ivone, que ela psicografou inúmeros livros pela assinatura de Tolstói, grande mestre de literatura russa, mas que causou, né, com a sua ideia, naquele momento da literatura, que a literatura também tem fases. Era aquela mente do desalento, do desânimo. Então, se ressentiram disso, plasmaram isso na mente. Nós não sabemos quem é o outro. O outro pode ser uma criança grande e vai ouvir aquilo ali e vai levar aquilo a sério. Ah, mas eu estava brincando. Mas não era hora de brincar. Tudo tem hora, tudo tem momento, tudo tem propósito dentro da vida. Então, qual é a nossa placa quando a gente fala? Qual é a minha direção? O que eu estou indicando quando eu estou agindo como fermento? Ah, mas quem sou eu para virar fermento na vida do outro? Todos nós somos. Querendo ou não queremos, influenciamos na vida do outro. Somos influenciadores. Olha a responsabilidade. Por que temos que melhorar cada vez mais no processo de passar essas ideias? Porque somos responsáveis também, se não buscarmos trabalhar muito bem isso na cabeça do outro.
Será que eu deixei uma dúvida, hein? Será que eu não deixei um canal aberto para o outro tirar dúvida, hein? Será que eu não expliquei isso direito? Será que eu não mostrei o capítulo? Será? Responsabilidade minha. Quem expõe, se expõe. Responsabilidade. Você quer a tarefa, você quer o trabalho, mas você leva junto a responsabilidade por aquela tarefa bem feita. Ah, vou fazer e já tá bom demais. Não tá, não. Vocês percebem que cada vez mais a gente vai se tornando responsável, porque como o Espírito Emmanuel nos fala aqui, nós não temos nem recurso para analisar a extensão que a nossa influência, as consequências que isso podem causar. Aquele nosso jeito irreverente, né? Eu sempre tive um jeito meio irreverente de ser, né? Meio carioquês de ser. Só que eu percebi que meu jeito irreverente estava criando confusão na mente de algumas pessoas que conviviam comigo, de alguns amigos. E eu aí tratei, né, que o que era claro para mim é óbvio que não era isso, para o outro não é. Ah, mas é óbvio que eu não quis. Não é óbvio. Óbvio é pra gente. Então a gente tem que ser mais cuidadoso. Agora, se o outro quer ouvir de outra maneira, isso é problema dele, vejam bem. Mas eu tenho que ter cuidado, mas eu organizei esse pensamento dessa maneira, eu dei brecha a essa irreverência. Você adora ser irreverente. Só que essa irreverência chega a um momento que causa uma perturbação. Já perceberam isso? É um alimento invisível que estamos fornecendo ao outro, que vai voltar para a gente. A nossa fala já foi uma fala, quando mais jovens, irreverente, sarcástica, com humor ácido. Volta. Claro que vai voltar, porque é um eco. Vai voltar ao centro da nossa atividade amanhã. Aí a gente vai falar assim, não foi à toa que isso está acontecendo comigo. Não é à toa que agora eu tenho que aprender a falar. Quantos certamente eu desvirtuei pela fala. Certamente tem uma fala aí, querendo ou não, com magnetismo. O magnetismo é neutro. Pode ser para o bem ou para o mal. Ah, mas eu não sabia que não era bom. Eu não sabia. Ah, mas agora eu sei. Sabendo ou não sabendo, a lei existe. Ah, mas eu nunca estudei direito, mas a lei existe. Não adianta alegar que não sabia. Vamos aprender então, doendo, talvez a gente aprenda. Quando dói lá no bolso, a gente vai buscar que lei é aquela que permite receber essa multa. Ah, agora eu entendi. Pronto. Viu como é que às vezes é rapidinho? A dor às vezes vai mais rápida. Então, somos nós. Quando aquilo começa a chegar demais na nossa vida, a gente para e fala, ah, não sabia. Então tem livro para eu estudar. Então eu vou me tornando responsável, eu vou percebendo como é que estou tratando a minha estrada de influência, eu começo a observar se a minha fala está mais confiante, mais clara, se a minha postura está melhor diante do outro. Que exemplos eu venho fornecendo? Que exemplos? Querendo ou não, eu sou responsável. Por isso que nós falamos, fulano eu estou vivendo isso, fulano está vivendo isso. A cada um segundo as suas obras. Não tem erro em endereço. Não tem endereço errado. A cada um segundo as suas obras e possibilidade de vivenciar as suas provas. Portanto, meus amigos, vamos nos ajustar enquanto temos luz e conhecimento. Não podemos alegar mais que não sabíamos, porque sabemos que a nossa responsabilidade irá aumentar na medida que aumenta a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio. Eu tenho que aprender a ter responsabilidade no que eu olho, se eu quero olhar, no que eu ouço, se eu quero ouvir, se aquilo é bom. Responsabilidade no que eu falo cada vez mais, no que eu penso, no que eu gero, no que eu vibro, nos sentimentos que emito, no corpo que fala por mim, na vibração que chega a cada um.
Porque existe uma vibração que não vai ter porta, parede e barreira. Ela vai chegar. Isso é certo. Que possamos assim nos despedir, rogando a Deus que nos dê muito discernimento e muita vigilância com a gente. Ainda somos essas criaturas que temos que estar ligados 24 horas com a gente. Ajuda-nos, Senhor, a fazer escolhas salutares, belas, boas. Que isso tudo seja, Senhor, transformado em vibrações de apoio, de consolo e de carinho, como Tu nos ensinaste. Muita paz a todos, muita paz sempre. Graças a Deus.